Então hoje, né, a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro de Levítico, né? Amém. A gente começou ontem esse livro. É um livro que fala sobre santidade, né? É um livro que fala sobre santificação. Então, o propósito desse livro é falar sobre santificação. Como eu expliquei ontem, o livro de Levítico, ele trata, né, como que era a santificação antigamente, como era complicada a santificação antigamente, né? Para cada coisa que você queria alcançar junto a Deus, você precisava de um sacrifício diferente. Eram vários sacrifícios diferentes. Então era um sacrifício para se reconciliar com Deus, era um sacrifício para ter paz com Deus, era um sacrifício para dar um presente para Deus, para mostrar que você está feliz com Deus, era um sacrifício para você pagar o seu pecado, era um sacrifício para o pecado cometido contra as coisas santas, era um sacrifício para pagar pecados involuntários, você cometeu sem querer o pecado. Então era um sacrifício para cada coisa, era muito sacrifício, né? Era muito sacrifício que tinha. Então o que acontece? Como eu disse na aula de ontem, né? Em Jesus Cristo veio o sacrifício perfeito. Por quê? Porque nós alcançamos em Jesus Cristo todos os sacrifícios que estão sendo falados aqui. Então, antigamente era uma coisa complicada, né? Na aula passada eu até falei, na aula de ontem, sobre o sacrifício do holocausto, né? O sacrifício do holocausto a gente viu que era um sacrifício de reconciliação com Deus, né? O sacrifício do holocausto em si, ele não paga o pecado da pessoa, né? Mas ele fazia uma reconciliação da pessoa com Deus, mas a pessoa precisava pagar o pecado também. Eram dois sacrifícios que a pessoa precisava oferecer, né? O sacrifício do pecado e mais o holocausto, porque como eu disse ontem, uma coisa é você pagar sua dívida, outra coisa é você voltar a virar amigo de quem você devia, né? Então a gente viu isso ontem. Então o que acontece? Cada coisa exigia da gente um sacrifício diferente. Então em Jesus Cristo a gente tem um sacrifício perfeito. Então a gente lembra que na aula passada eu falei que havia no holocausto, para você se reconciliar com Deus, né? A única forma que você tinha de se reconciliar com Deus era oferecendo animais para morrerem no seu lugar, para que você pudesse se reconciliar com Deus, né? E eu falei que tinha um animal maior, né, que era para os ricos, né? O animal médio, que era para a classe média, né? E o animal mais simples, que era para os pobres, né? Então, os pobres davam rolinhas, davam pombas, né? Uma coisa que é interessante que eu deixei de falar na aula passada, eu acho interessante da gente falar hoje, para a gente ter uma ideia de qual era a condição econômica da Maria e de José, né? A Maria de Jesus, que eu tô falando, o sacrifício que ela foi dar quando Jesus nasceu foi duas rolinhas, eram duas pombas. Então ela era pobre. A gente vê por essa questão, né, por esse sacrifício que ela ofereceu, que ela era pobre. Então a gente tem uma ideia disso. É muito interessante a gente estudar por conta disso. A gente consegue entender o contexto, né, que estava acontecendo. Então Maria e José eram pobres. Eles não ofereceram gado grande quando Jesus nasceu, não ofereceram gado médio. Eles ofereceram a menor espécie, que era o pombo, né? Então, amém. Hoje a gente vai falar no capítulo 2 sobre oferta de manjares. A gente vai entender o que é uma oferta de manjares, o que era, né, uma oferta de manjares. Capítulo 2 é a oferta de manjares, né? O que é a oferta de manjares? Como eu disse, cada coisa que você queria junto a Deus, você tinha que oferecer um sacrifício. O que é a oferta de manjares? A oferta de manjares é a oferta de gratidão. Então, Deus está falando, ó, vocês estão felizes, vocês estão alegres comigo e vocês querem me dar um presente. E vocês não sabem que presente me dá, eu vou falar qual é o presente que me agrada. É isso que Deus vai fazer, né? Porque é complicado você querer dar um presente para quem já tem tudo, né? Deus já tem tudo, Deus é o dono de tudo. Qual presente que você pode dar para Deus se Deus já é o dono de tudo? Então Deus fala, ó, vocês querem me dar um presente, então eu vou dizer qual presente que me agrada. Porque a gente lembra que esse povo vem de um costume de sacrifícios pagãos. Então eles entendiam que o que agradava a Deus? Eles entendiam que um sacrifício grande agradava muito a Deus. Então eles entendiam que se eles matassem os filhos deles, né, entregassem o filho dele, a vida do filho dele, né, eles faziam muito isso, era bebê recém-nascido, né, filhos pequenos. A gente lembra, né, que um dos propósitos de Êxodo, quando a gente estudou o livro de Êxodo e viu lá, né, que na época de Moisés as crianças eram jogadas no rio Nilo, a gente viu que um dos propósitos dos egípcios era esse, era oferecer as crianças ao Deus do rio Nilo, né? Então os bebês eram lançados no rio Nilo
como oferendas, né, para o deus do Rio Nilo. Então era muito comum isso entre os pagãos. Eles achavam que era o maior nível de sacrifício para você alcançar um favor de Deus ou para mostrar o quanto você ama um Deus, era matar o seu filho. Eles entendiam isso. Então agora Deus vai mostrar, ó, vocês querem me agradar? Vocês querem me mostrar a gratidão de vocês? Eu vou dizer como que vocês podem fazer isso, né? A gente vai ver que interessante. O sacrifício que é aquele, né? A oferta que é aquela de presente para Deus, para você demonstrar sua gratidão para Deus, não requer morte, não requer sangue. Então Deus deixa muito claro nesse capítulo 2 que ele não se alegra na morte, ele não se alegra do sangue, porque ele vai dizer que se alguém quer agradá-lo, né, para oferecer uma oferta de cereais, de comida, então ele não se agrada da morte, ele não se agrada do sangue. É isso que ele vai dizer agora no capítulo 2. Então que interessante para a gente entender isso, quando a gente quer agradar a Deus, né? Então Deus fala que nesse sacrifício, nessa oferta de manjares, né, que é a oferta de gratidão. Você quer me agradar? Então me ofereça cereais, me ofereça, né, um pão, me ofereça um bolo. A gente vai ver isso agora com detalhes, né? Então Deus não fala, me ofereça um animal. Ele não quer vida, ele não quer morte, né? Ele não quer sangue. Então Deus fala que para a gratidão dele, para agradá-lo, né, seria isso. A gente vai ver que muito se refere a obras, muito se refere a atitudes, muito se refere, né, no capítulo 2, a ações. Então, a gente vai ver que são ações que tenham um bom gosto, né? São ações que sejam temperadas com a justiça de Deus, né? Que sejam agradáveis a Deus. Então, esse capítulo 2 do livro de Levítico nos aponta as obras, né? Nos aponta as obras do Novo Testamento, que nós temos que fazer boas obras. Sim, nós temos. Só que as boas obras que nós formos fazer, elas vão ser, né, julgadas no fogo. Elas vão passar pelo fogo. Tudo que a gente fizer de obras aqui no mundo, né, vai ser passada pelo fogo para ser provada, né? E só vai sobrar aquilo que foi feito de bom coração. Então, se a gente tinha um interesse ruim em fazer o bem, Deus vai saber. E é isso que diz no Levítico capítulo 2. Então, como eu disse, todo o Antigo Testamento nos aponta ao Novo Testamento, né? Então, o que acontece? Deus estava ensinando aquele povo, mas foi como eu disse, né? Deus é muito didático. Deus, ele ensina de uma forma como você se ensina para um bebezinho. Então, Deus vem ensinando assim na Bíblia, né? Ele vem ensinando como se fosse para um bebezinho, aí você vai crescendo e o nível de ensino vai aumentando conforme você vai crescendo, né? E é isso que acontece aqui. Então, Deus vai falar agora sobre a obra, que você tem que fazer as coisas, mas que as suas atitudes têm que ter um bom gosto, né? Tem que ter algo bom naquilo, não é só fazer, mas tem que ter uma intenção boa naquilo. Então a gente vai ver isso agora no livro de Levítico, no capítulo 2. Então eu vou ler agora o primeiro versículo. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Quando, né, agora Deus vai falar sobre um segundo tipo de oferta. A primeira oferta que a gente viu foi o holocausto. Agora Deus diz, ó, quando uma pessoa fizer ofertas de manjares, né, o que significa manjares, né? A gente vê manjar e já pensa em comida mesmo, né? Vai manjar, vou fazer um manjar, né? Um manjar de maracujá, vou fazer um manjar de alguma coisa. E essa palavra, ela vem de gratidão, né? Ela vem do sentido de gratidão, de presente, de dádiva. Você quer dar algo para alguém, você está muito feliz com essa pessoa e você quer oferecer algo para essa pessoa. O que você pode oferecer para essa pessoa? Então Deus está falando aqui no versículo 1, ó, se alguém quer me dar algo, né? Se alguém sente vontade de me dar um presente, então que seja esse o presente que essa pessoa me dê. E ele vai falar qual presente que é agora, no versículo 1. Aí ele diz, ó, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, né, quiser ofertar um presente para mim, quando uma pessoa quiser ofertar uma dádiva, quiser ofertar uma gratidão para mim, como que ela tem que fazer? A sua oferta vai ter que ser de flor de farinha. Como eu já disse, flor, quando fala flor de farinha, significa farinha da melhor qualidade. Então, essa pessoa tem que oferecer a melhor farinha, né? Tá oferecendo para Deus, então tem que ser o melhor. Então, você vai oferecer a melhor farinha para Deus, né? E diz aqui, e nela, né, nessa farinha, você vai deitar azeite, você vai colocar azeite na farinha, né? E sobre ela você vai colocar também incenso, né? Perfume, né? Então, é uma oferta que cheire bem, cheire agradável, né?
Claro que Deus não tem o nariz assim, o cheiro como a gente, mas Deus usa muito, a gente já viu isso ao longo do estudo até agora, que Deus usa muito, né, a linguagem que a gente compreenda. Então, como a gente sente cheiro, Deus usa a linguagem de sentir cheiro. Para que a gente compreenda os sentimentos de Deus, Ele descreve os nossos sentimentos para que a gente consiga compreender, né? Então, Deus usa muito isso. Então, aqui Deus fala, ó, se alguém quer me agradar, se alguém quer dizer, né, que tá feliz comigo e quer me dar um presente, então essa pessoa pegue farinha, né? Farinha era importante, né? Nessa época era muito importante, porque as pessoas viviam disso, viviam de trigo, né? Viviam de plantação. Então a farinha era muito importante. Então Deus fala, ó, a pessoa vai pegar farinha, vai pegar azeite. Azeite também era muito importante nessa época, era muito caro, né? Então a pessoa ia pegar farinha, ia pegar azeite, ia colocar incenso também ali, para dedicá-la a Deus. Aquilo seria um presente a Deus, né? Seria um presente ali, uma oferta a Deus. Aí aqui continuando no versículo 2, né? Levá-la, né, aos filhos de Arão. Então você vai pegar a farinha com o azeite que você deitou sobre a farinha e o incenso que você também colocou ali na farinha, você vai levar isso para os sacerdotes, que são os filhos de Arão, né? Um dos quais dela tomará um punho de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial. Então o que você vai fazer? Você vai chegar com essa farinha até os sacerdotes, né? Com a farinha, com o azeite sobre a farinha e sobre o incenso ali, você vai chegar até o sacerdote vai pegar um pouco, uma porção disso que você deu. Por quê? Porque uma porção vai ser queimada para Deus e uma porção vai ficar com o sacerdote. Porque a gente lembra que ao sacerdote era dado o privilégio de repartir das ofertas que Deus recebia. Então, uma parte dessa oferta vai ficar com os sacerdotes. Então, por isso que ele vai pegar uma parte, só um punhado dessas ofertas e vai queimar no altar para Deus, como oferta para Deus. E o que sobrar desse monte, né, de farinha que foi recebido, vai ser guardado pro sacerdote comer, né? O sacerdote depois vai cozinhar, fritar, vai assar, vai fazer do jeito que ele bem entender, mas aí ele vai comer porque é sagrado. Mas as coisas sagradas ele comia dentro do tabernáculo. A gente vai ver mais pra frente que ele não levava pra casa dele e comia na casa dele. Ele comia ali, ele tinha que comer ali porque era sagrado. Então ele tinha que comer na presença de Deus, na casa de Deus, né? Então diz aqui no versículo 2, então você vai pegar isso, vai levar até os sacerdotes, que são os filhos de Arão, né? E eles vão pegar um punhado daquilo que você ofereceu, né? E vão queimar, né? Como memorial sobre o altar, como memorial de que você me entregou tudo aquilo, né? Mas parte daquilo vai ser dada para os sacerdotes comerem. E é a oferta queimada, né? De aroma agradável ao Senhor. Então isso era uma oferta que Deus se agradaria muito. Então a gente vê que Deus fala que se agradaria muito de uma oferta de farinha. Deus não se agrada muito de uma oferta de sangue, né? Deus não se agrada muito de uma oferta de morte. Então, o que Deus quer não é a morte. Foi o que eu falei na aula de ontem, né? Esse livro de Levítico sobre a santificação não era para que houvessem mortes. Não era para que vivesse pecando e vivesse matando animais. Era para que o povo entendesse. Ah, se eu pecar, né? Eu vou ter que matar um animal. Eu vou ter que matar um animal, então vai reduzir minha riqueza, né? Eu vou ter que perder parte dos meus bens porque eu vou pecar. Então pesa, vai pesar no meu bolso, né? Às vezes a pessoa só entende quando pesa no bolso dela. Então vai pesar no meu bolso, então eu não vou pecar. Se eu não pecar, eu não preciso matar um animal, então não peco, né? Eu já pequei uma vez, me liberei do pecado, eu já sou livre daquele pecado. Então eu não preciso ficar ali, né? Me libertando sempre, só que não tinha essa compreensão, então o povo ia pecando, mas o intuito de Deus não era esse, que o povo sempre pecasse, né, e oferecesse a morte ali do animal. Às vezes a gente fica pensando também, nossa, como Deus é cruel, né, porque Deus fica mandando matar animal, né, Deus ficava mandando matar os animais ali para oferecer o animal no lugar da pessoa. Mas não, esse era um povo que já era habituado a matar animais. Eles matavam animais para comer. Então eles matavam animais para comer porque não podia matar animais para oferecer para Deus, né? Então não era uma perversidade, né? E foi, conforme a gente falou ontem, foi uma forma, né, de conseguir se cumprir a palavra de Deus e ao mesmo tempo religar esse povo a Deus, já que foi um povo escolhido, né? Então agora no versículo 3 continua. O que ficar da oferta de manjares
manjares será de Arão, né? Que foi o que eu falei. Ele vai pegar um punhado daquela oferta, vai colocar no altar do holocausto, que é o altar de bronze, que fica lá no átrio, lá fora do tabernáculo, né? E ele vai queimar. A outra parte que sobrar daquela oferta de manjares vai ficar para Arão e para os filhos dele, para eles comerem. Porque eles trabalham para Deus, então Deus os alimenta. Então aquilo que era alimento de Deus, Deus reparte com eles, porque eles trabalham para Deus agora, né? Então diz que o restante ali que sobrasse ia ser de Arão e dos filhos de Arão. E coisa santíssima das ofertas queimadas então eles teriam que comer no lugar santo, porque é coisa santíssima. Eles não podiam levar para casa e comer em casa, eles tinham que comer ali no tabernáculo, na presença de Deus, né? Aí no versículo 4 diz: quando trouxeres, né? Capítulo 2. Aí no versículo 4 diz: quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, né? A primeira oferta que a gente observou era crua, né? A gente viu que o que acontece? Eles pegavam a farinha crua, né? Jogavam a farinha crua, jogaram azeite na farinha crua e jogaram incenso em cima. Então essa, né, era a oferta ali crua. Agora ele vai falar sobre outras possibilidades, né? Você podia oferecer também essa oferta assada, você podia oferecer essa oferta cozida, né? Então agora Deus vai explicar sobre essas condições. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Aí no versículo 4, então, diz assim: quando trouxeres oferta de manjares, né? Então, quando você for trazer essa oferta, né, de gratidão, oferta de presente, de dádiva, né, que são esses cereais, né, que Deus falou, então você também pode trazer cozido. Às vezes você quer trazer cozido no forno, né? Então você traz. Então você vai trazer como para mim? Você vai trazer como bolo. Então você, se você quiser, você pode fazer com esses ingredientes que eu disse, né? Isso que Deus está querendo dizer. Com esses ingredientes que eu disse, se você quiser, você pode fazer um bolo na tua casa. Você faz um bolo, assa um bolo na tua casa e me traz esse bolo, né? Porém, é um bolo asmo, né? A gente estudou o que é asmo, né? No livro de Êxodo. Asmo é sem fermento. Então, como vai ser queimado no altar de Deus, né? Não pode ter fermento, porque fermento ali, né, significa o pecado, conforme a gente viu no livro de Êxodo, né? Se é colocado fermento ali sobre o altar, o fermento ele entra em um trabalho ali químico que ele começa a expandir, a crescer, né? E ele começa a espumar, e ele não fica numa aparência agradável, não seria uma oferta agradável, né? E ele representa no Novo Testamento, né, a maldade, o pecado, né? Então, não é para trazer bolo com fermento. Se você quer me oferecer oferta de manjares e quer preparar na tua casa algo já pronto, você quer fazer um bolo bonito para mim, né, tal, você quer fazer? Então faz, mas faz sem fermento, né? Isso que Deus está falando. Mas você vai fazer como? De flor de farinha. Você não vai fazer de qualquer farinha. Você vai fazer de flor de farinha, né, que é a melhor farinha, e você vai pôr azeite também, né? Então você vai fazer na sua casa, você vai pôr farinha e azeite também. E aqui fala também, né, e obrei as asmas, né? A gente também falou sobre isso no livro de Êxodo, né? Você pode trazer bolo para Deus como oferta, ou você pode trazer bolacha. Eles faziam bolacha também, né? Com a farinha, uma bolacha meio durinha ali, né? Alguns dizem que parecia meio uma panqueca, né? Meio durinha. Então, eles também faziam isso. E também podia levar para Deus, desde que fosse sem fermento, né? E fosse untada com azeite também. Aí no versículo 5 continua: se a tua oferta de manjares, né, se a tua oferta de dádiva, de gratidão, né, for cozida na assadeira, também vai ser de flor de farinha. Sempre vai ser de flor de farinha. É algo oferecido para Deus, então tem que ser do melhor da farinha. E também vai ser sem fermento, amassada com azeite. Por quê? Porque vai ser queimada no altar. Então não pode ter fermento, né? Porque é santo, está sendo oferecido a Deus aquilo. Então não pode ter. Alguém está perguntando? Só um instante, gente. Não. Tudo isso nos apontava para o Novo Testamento. Então, Deus estava querendo ensinar aquele povo, né? Que a gente vai ver mais pra frente que Deus vai ensinar que tem que ser temperado com sal, tudo isso. Deus estava querendo ensinar esse povo que tudo que você for fazer, você tem que fazer com uma boa vontade, tem que ter um bom ânimo no seu coração, tem que ser sem maldade, sem malícia, sem segundas intenções. Então, o propósito inteiro era isso, né? Mas não tinha como Deus falar assim diretamente para aquele povo. Então, Deus
Deus vai ensinando. Sabe como você ensina uma criança, que você ensina de uma forma lúdica? Quando a gente ensina uma criança, a gente não ensina diretamente. A gente ensina por meio de desenhos, de uma forma lúdica, para a criança ir entendendo. E é assim que Deus faz com esse povo. Deus começa a ensinar de uma forma lúdica. Ele vai ensinando por meio de ações, por meio de rituais. Mas tudo isso já apontava a Cristo, né? Igual o fermento aqui, por exemplo. Não tem problema o fermento. Não é o fermento que tem problema. Mas o fermento apontava ao quê? Ao pecado, né? Que um pouquinho de pecado basta para que toda a massa apodreça, né? É como se fosse uma laranja podre no meio das outras laranjas, né? Então tudo isso apontava para esse recado. Que era um povo muito primitivo, então eles não conseguiram entender uma mensagem assim. Então Deus estava ensinando aquele povo com paciência. Aí Deus ensinava-se de uma forma bem lúdica, com paciência. Aí tem que... desculpa, gente, vou parar para ler aqui. Faço sim, Lucas, amém. Então, Deus ensinava esse povo de uma forma bem lúdica, né? Ele ficava ensinando com detalhes ali, né? Com paciência, para que aquilo virasse um costume, para quando viesse a realidade, o povo não questionasse e entendesse. Para que... sabe quando você faz muito uma coisa e aquilo começa a ter um sentido na tua cabeça? Fala, tem sentido isso. Era nesse intuito, né? Daquele povo ir fazendo isso e com o tempo passar a ter um sentido aquilo para eles entenderem, porque era um povo complicado, era um povo que veio de uma nação totalmente pagã, eles tinham um costume pagão, né? Então Deus precisava ensinar esse povo, e era um povo que eles sentiam uma necessidade muito grande de sacrifícios, né? Porque a nação pagã de onde eles vêm ofereciam muitos sacrifícios, então se fosse deixar, eles iam, tanto que a gente viu que 40 dias que Moisés ficou longe lá no Monte Sinai, foi o suficiente os primeiros 40 dias para eles pecarem. Eles montaram um bezerro de ouro e começaram a sacrificar, fazer orgias em favor do bezerro, né? Eles faziam ali absurdos carnais, né? Se prostituíam, provavelmente, pelo que fala. Então, eles eram acostumados a esse tipo de sacrifício. Então, Deus tinha que ensinar esse povo dessa forma, porque Deus tinha que ensinar esse povo dentro do que esse povo já fazia, né? Então, se Deus está falando isso aqui, é porque eles já deviam fazer esse tipo de coisa, né? Então, como o povo já era habituado a fazer esse tipo de coisa para os deuses que eles seguiam lá no Egito, então Deus agora vai fazer uma cartilha para eles, né? Então Deus fala, vocês querem me adorar? Então vocês podem me adorar dessa forma, né? Igual a gente lembra quando eles foram fazer lá o bezerro de ouro, eles falaram, vamos fazer uma festa para Deus. E eles, pro Deus bezerro, né? Eles falaram, vamos fazer uma festa pro Deus bezerro e tirou a gente do Egito. E eles começaram ali, né? A se prostituir, a fazer orgias, né? Foi uma obscenidade. E então Deus vai ensinar agora no livro de Levítico como que é a festa, que é uma festa para Deus, né? Porque havia essa necessidade naquele povo, aquele povo já fazia isso, mas fazia errado. Então Deus vai ensinar agora eles a fazerem certo o que eles já faziam. Eles já queriam fazer, já tinha essa vontade deles fazerem. Só que eles não sabiam como ia acabar fazendo errado. Igual, por exemplo, aqui, eles queriam oferecer algo de gratidão a Deus, um presente para Deus. Eles iam entregar os filhos deles, porque era algo algo comum, né? Algo normal. Dentro da religião pagã que eles estavam antes, oferecer filhos como forma de gratidão, como forma de alcançar grandes favores de Deus. Então Deus vai ensinar esse povo, não façam isso. Então por isso que Deus ensina esse povo o que pode e o que não pode fazer. Mas tudo isso é um apontamento para o Novo Testamento. Não é o fermento que é o problema, assim, né? Não é o fermento que traz problema nenhum. Mas é a consciência. Deus estava ensinando esse povo de uma forma lúdica a chegar à mensagem do Novo Testamento, né? Que é a consciência, é o interior da pessoa, igual, por exemplo, aqui quando a gente viu no capítulo anterior, o holocausto, né, se retira os órgãos interiores e lava, e as pernas também se lavam do holocausto, né? E aquilo simbolizava uma purificação interior daquele holocausto e uma purificação da caminhada do holocausto. Então era uma forma lúdica, Deus ensinava o povo de uma forma lúdica, mas tudo apontava para a mensagem do Novo Testamento. Então, em Jesus Cristo se faz a revelação completa, né? Mas a Bíblia vem vindo de uma revelação, né, que vem em crescente, vem se revelando de uma forma
forma crescente, e em Jesus Cristo a gente tem a revelação completa ali da mensagem de Deus. Então é dessa forma. Aí Deus, não é que Deus realmente queira que a gente faça uma oferta de gratidão com bolo, não. Ele quer que a gente entregue com sinceridade no coração, com boa vontade, né? Que tenha um gosto agradável a nossa oferta. E é isso que vai falar no capítulo 2. Mas ele estava ensinando de uma forma lúdica aquele povo. Você entendeu, Bárbara? Então agora, gente, continuando no versículo 5, né? A irmã havia me perguntado se hoje, então, para a gente oferecer uma oferta de gratidão a Deus, se nós precisamos fazer um bolo sem fermento. E eu disse que não é isso, né? É que Deus, nessa época, ensinava o povo de uma forma lúdica. Então, é como se ensina uma criança. Você, quando ensina uma criança, você usa desenhos para passar uma mensagem para aquela criança, porque ela não tem maturidade para entender aquela mensagem, né? Não tem maturidade mental para entender a mensagem. E aqui o povo não tinha maturidade espiritual. A gente lembra que hoje a gente tem o Espírito Santo aqui conosco, né? O Espírito Santo está dentro de nós hoje e nos convence do pecado, nos convence do que é certo, do que é errado. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós, é mais fácil. Nessa época o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, então era um negócio complicado ali, né? O Espírito Santo ficava fora, então não entrava neles. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? E o Espírito Santo hoje dentro de nós nos guia, nos instrui, né? Nos leva ao caminho correto. E nessa época não tinha, então era muito mais complicado. Então Deus ensina realmente como se ensinassem a crianças, assim, de uma forma bem lúdica para a criança entender por desenho, né? Assim que Deus fazia. Então no versículo 5 continua, diz assim: se a tua oferta, né, for de manjares cozida na assadeira, né? Então, se você quiser fazer cozida, também não tem problema, Deus fala, né? Você pode fazer cozida na assadeira, né? E vai ser da mesma forma. Tem que ser flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, né? Então, tem que ser da mesma forma a oferta de gratidão para Deus. Aí, no versículo 6 diz, né? Se você fizer dessa forma ali, né, cozida na assadeira, você vai partir em pedaços, né, e sobre ela você vai derramar azeite, né, e é uma oferta de manjares. Então no versículo 7, continuando, diz: se a tua oferta for de manjares de frigideira, né, então aqui é a mesma oferta, só a única coisa que muda é a forma como é feita, né, um é cozido, um é assado, um é na frigideira, mas é a mesma oferta. Então aqui também pode, você quer fazer a oferta na frigideira, também pode, não tem problema, desde que seja com flor de farinha, né, o melhor da farinha, e com azeite. Aí no versículo 8 continua: e a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar, né? Então você vai chegar lá, você foi e assou na tua casa, e chegava, nessa época, né, você assava lá na tua casa, chegava lá e entregava para o sacerdote. E o sacerdote ia e apresentava lá no altar, porque você tinha feito para Deus, né? Então, o sacerdote ia lá e apresentava no altar ali a oferta. Aí no versículo 9 continua: da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar, né? Então, aqui é a mesma coisa. Uma parte vai ficar com o sacerdote. Nada mais justo, né? Porque o sacerdote, ele trabalhava aqui para Deus, então Deus o alimentava. Então é isso que significa aqui, né? Ele trabalhava para Deus e Deus provia o alimento para ele. Então Deus recebia a oferta e parte da oferta Deus direcionava para os seus trabalhadores, que eram os sacerdotes, né? Então parte daquela oferta ficaria para o sacerdote comer. Então aqui diz: da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. Então parte daquela oferta ele levava para o altar e queimava para Deus ali no altar do holocausto, né? E a outra parte ficava para ele e ele comia. E essa oferta que era queimada ali no altar para Deus, Deus se agradava dela, né? Então no versículo 10 continua: o que ficar da oferta de manjares, que foi essa parte que ele separou, né? Uma parte ele queimou no altar, outra parte ele separou. É do sacerdote e dos filhos dele, é de Arão e dos sacerdotes, né? E é coisa santíssima, das ofertas queimadas ao Senhor, ou seja, tem que ser comida no lugar santo, né? Então tinha que ser comida ali dentro do tabernáculo. Agora, no versículo 11, faz algumas limitações, né? Fala: olha, vocês não vão trazer para mim, né? Deus diz: vocês não vão trazer para mim nenhuma oferta de manjares que tenha fermento e nem mel.
ele fala, né, mel nenhum, no sentido de não ser nenhum tipo de açúcar, né? Não é para pôr nada que coloque açúcar ali, não é para pôr nada que deixe um gosto açucarado, não é para fazer isso. Então Deus fala, ó, tudo que vocês forem trazer para mim, para queimar no meu altar, não pode ter mel e não pode ter fermento. A gente vai ver que vai ter uma exceção. A oferta das primícias tem exceção. E são ofertas, né, nesse caso, que você leva, que fica pro sacerdote. Nada é queimado no altar e você entregaria ele pro sacerdote. E nesse caso poderia ter fermento e poderia ter mel. Por quê? Porque não ia passar pelo altar de Deus, né? Não ia ser queimado no altar de Deus. Não ia passar pelo fogo ali, né? O fogo ali significa realmente o julgamento, né? Então aquele açúcar, aquele mel e aquele fermento não ia passar pelo julgamento de Deus. Então podia levar para o sacerdote para alimentar o sacerdote. Você oferecia para Deus, mas como um alimento para os seus trabalhadores. A gente vai ver no próximo versículo que pode, nesse caso só. Mas aqui no versículo 11, né? Deus fala, ó, nenhuma oferta de manjar que eu for queimar em meu altar, que for ser queimado no altar do holocausto, nenhuma oferta deve ter fermento e nem mel de nenhum tipo, ou seja, nenhum tipo de açúcar, né? Não é para ter nenhum tipo de açúcar. Toda oferta queimada no altar não pode ter. Como eu disse, né, agora há pouco, o mel e o fermento, né, quando expostos ali no fogo, eles ficam com aparência estranha, né? E eles sofrem ali uma química, um processo de química, né? E não é uma aparência agradável, não é uma aparência boa, não é uma aparência agradável. Então demonstra que não seria um sacrifício bom, não seria uma oferta boa. Então não pode oferecer, porque ali, né, simboliza o quê? O fogo do julgamento de Deus. Então ali tá passando pelo julgamento de Deus aquilo, né? Para que haja purificação. Então não pode, o fermento e o mel não pode. Aí no versículo 12 vem a exceção. Mas, né, do fermento do mel, vocês podem levar, né, como oferta de primícias, que a gente vai ver também, né? A gente já viu um pouquinho sobre oferta de primícias em Êxodo, mas a gente vai ver mais agora no livro de Levítico. Então, como oferta de primícias, você pode levar como oferta de primícias. Por quê? Porque é Arão e os seus filhos que vão comer. Então pode, porque não vai passar pelo altar do holocausto, não vai passar pelo julgamento de fogo ali de Deus. Então pode levar mel e fermento nesse caso, que a gente vai ver que é na oferta de primícias, não é na oferta de manjares, né? Então diz aqui, todavia não vão ser colocados sobre o altar, né? Então eles podem ser levados como oferta das primícias para que Arão e os filhos dele comam, mas no meu altar não vai ser deitado mel e nem fermento. Aí no versículo 13, né, continua. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. Eu já vou ler alguns versículos bíblicos que explicam esse sal pra gente, o que significa esse sal. Tem uma explicação e nos aponta para o Novo Testamento. No Novo Testamento é falado sobre isso, sobre esse sal que temperava as ofertas. Então diz aqui, toda oferta dos teus manjares, né, você deve temperar com sal. Por quê? Porque o sal é aquilo que dá um bom gosto. Uma comida sem sal não tem gosto nenhum, né? Se você coloca sal em uma comida, ela já dá um gosto legal, né? Já fica com um gosto bom. É isso que significa. E a gente vai ver daqui a pouco que o sal significa a aliança de Deus conosco. Por quê? A aliança de Deus conosco é duradoura, a gente vê que o sal é duradouro, né? Tem gente até que brinca que não sabe como que a indústria que fabrica o sal vive, porque você compra um sal e fica muito tempo na tua casa, né? É uma coisa que dura muito, sal. E então é uma coisa duradoura o sal, e é assim até também pelo seu aspecto, né, uma coisa que é longínqua, né, então é uma coisa bem duradoura e é uma coisa que dá um bom gosto. Então a aliança com Deus foi isso, né, uma coisa duradoura e uma coisa que deu gosto na vida da pessoa, né, então é uma coisa que deu um bom gosto, não é um gosto qualquer, né, não é um gosto ruim, mas é um bom gosto. Então é isso que significa, né, mas a gente vai ver um pouquinho mais. Diz assim no versículo 13, toda a oferta dos teus manjares você deve temperar com sal. A tua oferta de manjares não deve deixar de ter sal, não deve faltar o sal da aliança do teu Deus, né? Então aqui a gente vê que o sal representa a aliança de Deus, que é aquilo que eu disse, é uma aliança com Deus que nos traz o quê? Um benefício duradouro, né? Algo eterno,
Tanto que você vê, por exemplo, tem saus, né? A gente vê às vezes igual sal de muitos séculos atrás, né? E você encontra os blocos de sal, porque sal é algo assim muito duradouro, né? E é isso que quer dizer. Aqui tá querendo dizer que a aliança com Deus é duradoura, né? E ela dá um gosto bom. Então a aliança com Deus é representada pelo sal, o sal da aliança que dá um bom gosto e é duradouro, né? Então deve ter também na sua oferta. Por quê? Você está ofertando para Deus. Então, se você está oferecendo para Deus, você tem que oferecer de bom gosto, né? Você tem que oferecer algo que tenha um bom gosto naquilo, que Deus vá sentir um bom gosto em experimentar aquilo, né? É como se a gente fosse, por exemplo, comer um prato de comida, né? Sem sal não tem gosto nenhum, mas se a gente experimenta o sal ali, às vezes a comida só com sal já ganha gosto, né? Então, você experimenta aquele sal, ganhou um gosto. E é isso. Só que o sal aqui, né, é a intenção. Você tem que oferecer aquilo para Deus com boa intenção, né? Com uma intenção verdadeira, né? Que tenha um gosto bom naquilo que você está ofertando. Você está ofertando algo a Deus e tem que ter um gosto bom, tem que ser algo verdadeiro, algo que desperte algo bom. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né? No livro de Colossenses fala sobre isso. Eu vou ler aqui o livro de Colossenses e o livro de Marcos. Fala sobre isso no Novo Testamento. Como eu falei, a gente está estudando o Antigo Testamento. Mas sempre que der, eu vou fazer o apontamento para a gente ir para o Novo Testamento, para a gente ver que há essa ligação, né? Tem muita gente que ignora o Antigo Testamento, achando que ele não é importante. E é importante, ele nos aponta para o Novo Testamento. E ele é a sombra, né, do que viria. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem uma compreensão melhor. Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente fala, entendi agora, aquilo significava isso. Então, acontece esse link, né? É muito legal estudar o Antigo Testamento por causa disso. Aí, no livro de Colossenses, diz assim, no capítulo 4, né? Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou beber só mais um pouco de água, gente. Aí no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então aqui no livro de Colossenses usa o sal como exemplo, né? Para quê? Para que a gente não venha falar coisas ruins para os outros, né? Que a gente tenha atenção no que fala, que a gente observe o que a gente fala, né? Que a gente não venha falar coisas que não vão ser boas para o outro. Se a gente vai falar alguma coisa, que sejam coisas boas. Se não é para falar coisa boa, então que a gente não fale, né? Então que a gente tempere as nossas palavras, o que sai da nossa boca, com um bom gosto. É isso que está querendo dizer, né? Que as palavras que saiam da nossa boca tenham um bom gosto. Que não sejam palavras ruins, né? Mas que sejam palavras que tenham um gosto bom, que sejam agradáveis de ser ouvidas, né? Que não venhamos a falar palavras que não sejam agradáveis de ser ouvidas, mas que tenhamos sabedoria para falar palavras que sejam saboreadas. Ao serem ouvidas, as pessoas falam, nossa, é verdade o que você está falando, que legal. Que a pessoa saboreie nossas palavras, né? Então aqui diz assim, Colossenses 4:6, né? Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, né? Que sejam temperadas com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, né? Então que a gente tenha sabedoria para falar com cada pessoa, né? E que a gente responda a cada pessoa, né? De uma forma agradável, que nossas palavras saiam temperadas com sal, com um bom gosto, né? Existem, bem que se diz, né? Existem várias formas de se dizer a mesma coisa. Então, que a gente procure a melhor forma. É isso que diz, né? Então, existem várias formas de se dizer a melhor coisa. O mesmo objetivo pode ser alcançado com várias frases, mas que usemos a melhor delas, né? Porque às vezes você destrói o outro com uma frase, né? Muitas pessoas são destruídas por causa de palavras, né? Palavras também machucam, palavras também matam, né? Então aqui diz que tenhamos esse tempero, né? Na boca. E no livro de Marcos também fala sobre isso. Diz assim, livro de Marcos, capítulo 9. Livro de Marcos, capítulo 9, né? O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50, diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como nós vamos restaurar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que acontece? Aqui está dizendo, né?
que nós sejamos temperados, né, com o fogo. Assim como as ofertas eram temperadas com sal, nós somos temperados com fogo. Pensei que tinha caído. Nós somos temperados com fogo, né? Então, o que acontece? As ofertas eram dadas para Deus, eram oferecidas ali para Deus as ofertas. E você tinha que ter sal ali nas ofertas, porque o sal demonstrava o bom gosto naquela oferenda. Então, demonstrava que aquilo tinha uma boa intenção, que aquilo era bom, que aquilo era agradável, né? O sal demonstrava isso, demonstrava que você estava oferecendo para Deus, dedicando algo para Deus com boa intenção, com boa vontade, né? De uma forma agradável. E aqui no livro de Marcos diz isso, né? Porque nós hoje somos a oferta, né? Porque aqui tá dizendo, porque hoje nós somos salgados com fogo. Então, o que acontece? Antigamente, as ofertas eram salgadas, né? Você colocava sal na oferta, representando aquele sal, o bom gosto daquela oferta, né? Que aquela oferta, né, era boa, que aquela oferta era agradável, era isso que representava. Então aqui, o que está querendo dizer? Gente, desculpa, veio uma mensagem, eu me distraí, mas eu vou voltar aqui no raciocínio. Então aqui está querendo dizer o quê? Hoje nós somos a oferta, hoje nós nos oferecemos a Deus. Eu falei isso no capítulo de ontem, né? Que a gente leu que hoje sejamos nós hoje o sacrifício vivo, né? Então hoje nós somos a oferta e nós não somos temperados com sal, nós somos temperados com fogo. O que é o fogo? É o fogo do julgamento. Nós somos temperados com o fogo do julgamento. Que fogo é esse? É o fogo que vai dizer se eu tô com boa ou má intenção. Então, que a gente tenha esse cuidado. Foi o que eu disse hoje no início da aula. Nosso galardão, né? A Bíblia diz isso, né? O galardão não é na terra, o galardão é no céu. Às vezes a gente acha que o céu é um comunismo, né? A gente acha que vai chegar no céu e tá todo mundo no mesmo patamar no céu, né? Não é isso que a Bíblia diz. Sinto muito, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que algumas pessoas chegarão no céu com galardão. O que significa isso, né? Algumas pessoas vão fazer obras na terra, né? Vão fazer obras para o reino de Deus na terra. E quando chegar a hora do julgamento, tudo que essa pessoa fez vai ser passado no fogo. Tudo que ela fez vai passar no fogo. E muita coisa vai ser derretida no fogo, porque não tinha uma boa intenção naquilo que a pessoa fez. Então o fogo vai experimentar o gosto daquilo que a pessoa fez. Então todas as nossas ações serão provadas no fogo. Então não adianta você fazer boas obras sem boa intenção. Então hoje, assim como a oferta ganhava um bom gosto, né? Ela era discriminada como de um bom gosto e agradável a Deus pelo sal. Hoje nós somos pelo fogo. Então o fogo vai dizer se a minha oferta é boa ou não. O fogo vai dizer qual intenção eu tinha por detrás daquilo quando eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo para Deus mesmo ou eu fiz aquilo para me aparecer? Isso vai ser contado, isso vai passar pelo fogo. Então é isso que está querendo dizer aqui no livro de Marcos, né? No capítulo 9, versículo 49 e 50. Então nós vamos ser, né, testados no fogo. A gente lembra que aqui essas ofertas, elas passam pelo fogo do julgamento do altar do holocausto, né? A gente lembra que os sacerdotes pegam um punhado e colocam ali no altar de holocausto, e aquilo é queimado para Deus, né? E é um cheiro agradável para Deus, porque era uma oferta perfeita, né? Segundo o que Deus havia mandado naquela época. Mas apontava o quê? A nossa oferta de hoje. E nossa oferta de hoje tem que ser perfeita, rendida ao altar de Deus, e ela vai passar pelo fogo. Então Deus vai saber se a nossa obra hoje, né? Se o que fazemos para Deus hoje, o que fazemos para o próximo hoje, se é com boa intenção ou não. É isso que quer dizer. Então aqui no final do Evangelho de Marcos diz assim, né? Capítulo 9, versículo 49 e 50. Diz assim, porque cada um será salgado com fogo, né? Então a gente não tem o tempero do sal, igual a oferta tinha de manjares. Nós somos temperados no fogo. Então o fogo vai dizer se a minha vontade, a minha entrega é verdadeira ou não, se havia boa vontade ou não, se eu fiz com intenção ruim ou não, né? E diz aqui, mas se o sal, né? Porque bom é o sal, né? O sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido,
como vamos restaurar ali o sabor, né? Então, vai ser experimentado. O sal é bom, mas todo sal é bom? Não. Se você coloca um sal numa comida, né? Isso que está querendo dizer no livro de Marcos, né? E é isso que está querendo dizer também nesse livro de Levítico, aqui nesse capítulo. Quando você coloca um sal vencido, suponhamos que comprou um sal de má qualidade, vencido, ruim, você coloca na comida. Você pode jogar o pote inteiro de sal. Não vai dar diferença, não vai salgar a comida. Porque é um sal ruim, é isso que está querendo dizer aqui. Então, não importa a quantidade. Se o sal é ruim, não vai fazer efeito. Então, por isso que vai ser testado no fogo. Então, não importa se você vai fazer um monte de obras para Deus. Que faça uma só, mas que faça com o coração verdadeiro. Porque quando passar pelo fogo, aquela prova e for provada, ela sairá. Aí você receberá seu galardão por ela. Agora, se a prova, se a obra for passada pelo fogo, o fogo queimá-la, você não vai receber galardão nenhum. Então, é isso que fala. Aí, aqui, continuando, né, diz, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, no livro de Marcos, né? Então, que a gente tenha sal em nós mesmos, que nós tenhamos um bom gosto em nós mesmos, que nós tenhamos boa vontade em nós mesmos, que nós coloquemos gosto em tudo que fazemos, coloquemos um bom gosto, que sejamos nós o sal, né? O sal que coloca gosto naquilo, né? O sal que faz aquilo com boa vontade e faz aquilo ser agradável, aquilo ser gostoso de se experimentar, né? Que nós sejamos isso. Esse sal que coloca um gosto legal naquilo e a pessoa fala, nossa, que legal, quero experimentar mais disso, né? Por isso que fala, por exemplo, que é o sal da terra, né? Que nós somos o sal da terra. Porque a gente fala sobre Deus e a pessoa tem que gostar tanto ao ponto de falar, eu quero mais, nossa, que gostoso, que legal. Você deu gosto para aquilo, você deu um bom gosto para aquilo e a pessoa quer mais. É nesse intuito, né? Então, agora no versículo 14. Esse era o trechinho um pouquinho mais demorado que eu ia falar, né? A gente já tá indo para finalizar a aula, né? São só mais 3 versículos, gente. A gente já finaliza a aula hoje. Aí no versículo 14 diz, se trouxeres, né? Voltando para o capítulo 2 do livro de Levítico. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, né? Então, aqui é outra coisa, né? Tem a oferta das primícias, né? Que são as primeiras coisas, primeiro da colheita, né? Você vai oferecer a oferta das primícias. Mas aqui ele tá dando uma outra opção. Ele tá falando, por exemplo, você pegou a primícia, você pegou as primeiras coisas, né? Só que você quer oferecer daquilo uma oferta de gratidão a Deus. E ele vai dizer que pode. Do que pode, né? Ele vai falar, pode. Você pode oferecer uma oferta, né, de manjares, pegar uma oferta de manjares daquela sua primeira colheita, né? Daquilo primeiro que você recebeu. Você pode. Você vai fazer como? Farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, né? Então, são as primeiras espigas que aparecem, né? Então, é aquilo. Você vai oferecer do primeiro que veio à tua mão, do primeiro que apareceu na tua mão. Então, você vai oferecer as espigas verdes, que são as espigas que acabaram de sair ali, você pode oferecer, mas você vai tostá-las no fogo, né? Você vai tostar essas espigas no fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes, né? Então você vai tostar ali no fogo e vão ficar os grãos ali esmagados das espigas verdes e eles vão ser oferecidos como oferta de manjares para Deus, sim. Aí no versículo 15 continua, deitarás, né, azeite sobre ela, sobre essa oferta, assim como as demais ofertas de manjares, né? Então você também vai derramar azeite sobre ela. E por cima vai colocar incenso também, né? E é uma oferta de manjares. Aí no versículo 16 continua, assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas e do azeite com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor, né? Então assim, você vai fazer tudo isso, né? Que Deus falou agora com relação à oferta de manjares das primícias, né? Que a gente acabou de ler. Então depois que você queimá-la tudo, você traz a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas, né? Aí o sacerdote vai queimar uma porção memorial ali delas, né? Com todo o incenso e vai ser oferta queimada do Senhor. Deus vai receber aquilo. Na segunda-feira a gente vai ver outra oferta, outro sacrifício, né? O outro sacrifício que a gente vai ver segunda-feira é pacífico, né? Então, o que você fazia para ter paz com Deus, né? Então, era um outro sacrifício. Então, na segunda-feira a gente vai ver, existe um sacrifício para ter paz com Deus, né? Também, então, existe um sacrifício para cada coisa. Então, imagina, quem era extremamente pobre ficava
a ver navios, né, coitado, porque quem fosse extremamente pobre e não pudesse arcar com o sacrifício do pecado, com o sacrifício da pacificação, com o sacrifício da reconciliação, não ia ser reconciliado, não ia ter paz com Deus, não ia ter coberto seus pecados. Então, era complicado. Então, Jesus Cristo veio nos livrar disso, porque isso era ruim. Então, hoje, de graça, nós temos, né, o acesso. Mas nessa época, você precisava oferecer algo para ter acesso a Deus. E quem não tinha o que oferecer? Né? E quem não tinha como oferecer sacrifício? Então, Jesus Cristo fez algo muito grande, porque senão até hoje, para a gente ter acesso a Deus, a gente teria que estar fazendo isso. Se eu quisesse me reconciliar com Deus, eu ia ter que estar oferecendo animais. Até hoje, se eu quisesse ter paz, né, eu estou sentindo que eu não estou tendo paz com Deus, eu estou tendo muita guerra na minha vida, eu teria que oferecer esse sacrifício. Eu pequei, meu Deus, eu pequei. Tem que oferecer sacrifício. E quem é pobre, quem não tem condições, e quem não tem gado, e quem não tem nenhum pombo, né? Então, Jesus Cristo nos libertou disso, né? E de graça, nós não tivemos que pagar nada. Então, é muito bom, graças a Deus. Então, hoje a gente vai finalizar aqui a aula.